Mais um domingo, mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo. Na verdade, vamos dar então o início a falar dos milagres de Cristo. Hoje falaremos de 4 milagres de Nosso Senhor, resumidamente, mas para termos alguma informação, alguma noção do que Jesus fez, e por que ele fez esses milagres. Como eu já falei no primeiro vídeo, Nosso Senhor fez muitos milagres, muito mais coisa do que está escrito nas Escrituras, O próprio apóstolo João menciona isso, que se fosse para escrever tudo o que Cristo fez, provavelmente o mundo não caberia os livros que se escreveriam nesse pequeno espaço de tempo que Jesus passou aqui na Terra. Então, iniciaremos hoje falando do primeiro milagre de Jesus, que está registrado na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, que foi transformar a água em vinho. Jesus, estando numa festa, ele transforma a água em vinho. Eu vou ler para vocês, para iniciar, esta passagem da Escritura em João, capítulo 2, do versículo 7 até ao 11, onde narra essa passagem. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus disse-lhe: "Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora." Disse sua mãe aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até em cima. Então disse-lhes Jesus: "Tirai agora e levai ao arquitriclínio." Eles levaram. O arquitriclínico, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde viera este vinho, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, o arquitriclínio chamou o esposo e disse-lhe: "Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tivesse o bom vinho guardado até agora." Este primeiro milagre, fê-lo Jesus em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Portanto, a gente vê aqui nesta passagem como aconteceu este fato, como narra o evangelista São João. Então, o primeiro milagre registrado é uma festa de casamento realizada em Caná, que é uma cidade da Galileia, onde Maria havia sido convidada, provavelmente Jesus junto. Devemos ter em mente que é uma festa de casamento, e naquele tempo, a cultura daquela época, estas festas elas duravam vários dias. Era comum, é uma coisa da época lá, daquela cultura do povo judeu. Casamento duravam 3, 4, 5, 6 dias. Após a chegada de Maria, Jesus e seus irmãos, aí eu vou explicar para vocês essa história dos irmãos, também naquela época não se conhecia a palavra cunhado, tio, primo, sobrinho, enfim, parentagem, que a gente hoje nomineia, A gente tem essa nominata para essas parentagens. Então muita gente diz que essa passagem das Escrituras, onde fala que Jesus e os irmãos chegaram na festa, quer dizer que era Jesus e os outros filhos de Maria. Mas na verdade não, a igreja ela tem isso como dogma, Jesus é filho único, e Maria não teve outros filhos. E aí a denominação de irmãos é justamente isso, como o vocabulário do povo judeu naquela época era um vocabulário muito minuto, muito curto, muito pobre, Então se denominava para qualquer tipo de parente como irmãos,
Então, ali pode estar se referindo a primo, a cunhados, a tios, cunhados de Maria, cunhados de José, né, irmãos de Maria, irmãos de José. Então, é muito extenso essa possibilidade. Mas, com certeza, não eram irmãos de Jesus no sentido do sangue, filhos de Maria e José. Não eram. Tá? Eles não tiveram outros filhos. Bom, então saiu a trágica notícia de que o vinho havia acabado. Então, Maria chega, né, ela é interpelada, ela acaba sabendo dessa notícia, né, e ela vai até Jesus, né, e conversa com ele. Imaginem essa festa, na época, a única bebida da festa de casamento naquele povo, naquela cultura, era o vinho, né? Ou era vinho ou era água, não tinha outra coisa. Então, e era uma festa regada a vinho. Em todos os festejos lá eram regados a vinho. Então, e de repente acaba o vinho na festa de casamento. Imagina, uma festa de 6 dias sem vinho, né? Então é que nem, sei lá, numa festa de hoje em dia aí, acaba o refrigerante, acaba a cerveja, né, numa festa, então o pessoal vai achar isso uma catástrofe, né? Acabou a alegria da festa. Bom, o Espírito Santo, através de João, nos mostra que Maria foi até Cristo para pedir ajuda do seu poder, né? A princípio, Jesus fica relutante, mas ele acaba atendendo ao pedido da sua mãe. Então, às vezes um filho, né, às vezes até nega, né, num primeiro momento para a mãe alguma coisa, mas depois ele acaba realizando. E Jesus não foi diferente. Então, com isso, ele ordenou que o cerimonial da época enchesse de água as talhas usadas pelos judeus para purificação. Era muito comum, né, se purificava tudo naquela época com água, né? Desde os talheres até o corpo, né, a roupa, enfim, os animais, tudo era purificado com água. E essa água ficava nas casas, nos locais, dentro de talhas enormes, né, de barro, que eram enchidas de água, que ficavam lá para purificação, né? Tudo era purificado. Então, feito isso, Jesus ordenou que a água que ele, né, transformou em vinho fosse servida ao chefe da cerimônia, o mestre de cerimônia, né, ou a pessoa que organizou a festa. Ao provar, ele ficou surpreendido com aquele vinho muito saboroso. E, sem saber qual a origem do vinho, foi até o noivo e elogiou muito, né? Inclusive a Escritura diz ali, né? Dizendo que, normalmente, numa festa, o vinho pior é dado no fim da festa, quando todo mundo já se embriagou. E aqui o noivo tinha feito ao contrário, né? Tinha guardado o melhor para o final. Com isso, a Bíblia nos mostra que servimos a um Deus excelente. Tudo que vem dele é bom, até o que não compreendemos. Jesus cuidou da falta da alegria antes que ela chegasse, né? É possível que os noivos nem ficaram sabendo do problema, porque quando Jesus está presente, ele se antecipa, né? Então, ele cuida de áreas de nossa vida que sequer fazemos ideia. Isso às vezes acontece, né? A gente nem sabe, mas Jesus está zelando por nós, fazendo coisas que nós nem imaginamos. Ele se antecipa aos problemas e ele nos ajuda a resolver as coisas e às vezes a gente nem fica sabendo, né? Jesus é muito eficaz nisso. E o segundo milagre de Jesus que ele operou, que foi a cura do filho do oficial romano, né? Isso também está em João, capítulo 4, versículo 46 ao 54. Eu vou ler rapidinho aqui. Pois bem, foi, pois, novamente a Caná da Galileia, onde tinha convertido a água em vinho, né? Havia ali um funcionário real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este, tendo ouvido dizer que Jesus chegara da Judéia a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que fosse à sua casa curar seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: vós, se não virdes milagres e prodígios, não credes. Disse-lhe o funcionário real: Senhor, vem antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse e partiu.
Quando já ia para casa, vieram os seus criados ao seu encontro e deram-lhe a nova de que seu filho vivia. Perguntou-lhes a hora em que o doente se achara melhor. Eles disseram: ontem, a hora 7ª, e deixou a febre. Reconheceram então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu nele e toda a sua família. Foi este o segundo milagre que Jesus fez, depois de ter vindo da Judéia para a Galileia. Então esse é o segundo milagre, né? Está ali nas Escrituras, né? Então, assim, com apenas uma palavra, Jesus restaura a saúde do filho daquele soldado, né? Daquele oficial. Isso mesmo, Cristo apenas falou. Voltando para o começo, é possível que o boato sobre o milagre do vinho tenha se espalhado e chegado até aquele oficial, que tinha um filho que era doente. Efeito cascata, né? Acontece. Ao ver que o Senhor estava ali, ele veio e suplicou ajuda, né? Ele suplicou ajuda. Jesus declara que os sinais são necessários para que as pessoas acreditem em Deus e no seu favor. Então, sinais, né? Os sinais são importantes e necessários para que as pessoas creiam, né? Acreditem. E, infelizmente, é assim, né? A gente não acredita naquilo que não vê. É difícil, né? Aí que está o mistério da fé, acreditar sem ver. Então, assim, o Filho de Deus declara que o menino continua vivo e ordena que o oficial volte para casa, né, e siga com a sua vida normalmente, porque o filho estava bem. O oficial confia em Jesus e volta. Ao chegar a casa, encontrou seu filho completamente bom. Feliz e intrigado, ele pergunta mais ou menos que hora havia o menino recuperado a saúde. E os servos respondem o horário e ele percebe que foi na mesma hora em que Cristo declarou que o menino estava curado. Então nós servimos a um Deus bondoso. Tudo o que precisamos fazer é o que este homem fez, confiar em suas palavras e seguir o nosso caminho, mas também temos que fazer a nossa parte, como esse homem fez. Ele foi atrás de Jesus, ele procurou o Cristo, ele suplicou ao Senhor. Significa o quê? Dobrar os joelhos e orar, pedir a Cristo que ele interceda por nós nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Mas temos que levar isso até o Senhor, apresentar a seus pés. Hoje ficamos por aqui pedindo a bênção de nosso Senhor, por intercessão de todos os apóstolos de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e até o próximo domingo.